outra aplicação da derivação implícita é que podemos derivar as funções logarítmicas. Por exemplo, vamos obter essa fórmula da derivada da função logarítmica de x em base de a. Temos y igual ao logaritmo de x em base de a. Isto é realmente equivalente de dizer que o antilogaritmo de x vai ser igual ao elevado de y. Agora, nós podemos derivar ambos os lados dessa igualdade em relação a x. Então, temos 1 vai ser igual à derivada dessa função, que vai ser a função exponencial a elevado de y, multiplicado por ln de a, lembramos isso, multiplicado por y'. Agora, isolamos a y', isto vai dar 1 sobre a elevado a y, ln de a. Mas a elevado a y, que é o número x. Logo, a derivada dessa função y' vai ser 1 sobre x ln de a. Agora, em vez de considerar a base a, se fosse base e, então, se tiver, por exemplo, função de f de x igual a ln de x, logo, obtemos o mesmo resultado, ficaria igual a 1 sobre x ln de e. Mas ln de e é o número 1. Logo, a derivada da função logarítmica natural realmente é mais fácil da função logarítmica em base diferente. Por isso, nós preferimos trabalhar mais com as funções logarítmicas naturais, porque a derivação deles, além de outras propriedades, é mais fácil para calcular. Então, posso dizer que então vocês podem memorizar também que d de x da função de ln de x vai ser 1 sobre x. Então, agora que sabemos isso, nós podemos derivar essas funções. Na primeira função, temos regra de produto. Então, posso dizer que f' de x vai ser igual por a derivada da primeira função multiplicada por ln de x mais derivada da primeira função por derivada de ln de x, que vai ser 1 sobre x menos 1. Isto vai ser o ln de x. Na segunda função, temos composta de duas funções. Uma delas que é a função de ln e a outra que é a função trigonométrica. Então, podemos usar a regra de cadeia. Essa é a primeira função aplicada. Então, isto está dizendo que vou considerar f' de x como derivada da primeira função avaliada na função dentro. Então, a derivada da função de ln vai ser 1 sobre x, mas deveria avaliar na função de dentro. Isto está dizendo que nós precisamos substituir em lugar de x o valor de seno elevado a 2 de x, multiplicado por derivada de segunda função, que vai ser o seno elevado a 2 de x. Ou seja, isto vai ser 1 sobre o seno elevado a 2 de x multiplicado por 2 seno de x, regra da potência, combinado com as derivadas das funções trigonométricas, multiplicado por derivada da função do seno, que vai ser o cosseno de x.
podemos simplificar isto e podemos escrever como 2 cotangente de x. Então, eu posso dizer que, por exemplo, para facilitar a calculação, podemos dar uma fórmula quando que temos combinação da função logarítmica com outra função, que é dependente da variável x. Por exemplo, temos ln de u, vamos combinar a regra de cadeia com derivação da função logarítmica, isto vai dar u' sobre u. Ou seja, a derivada da função de ln de g de x sempre vai ser quociente, a razão da derivada de g sobre g mesmo. Então, podemos usar essas fórmulas facilmente para fazer a nossa calculação mais rápido. Por exemplo, temos o composto de ln com outra função. Aqui, de novo, usamos fórmula em cima. Y' pode ser escrita como a derivada da função dentro, que é x elevado a 1 sobre 5. Vai ser 1 sobre 5 x elevado a menos 4 sobre 5, sobre a função mesmo. X elevado a 1 sobre 5. Isto vai dar essa igualdade. Outro, temos o logaritmo de x elevado a 3 mais 1 em base 10. Só lembramos que aqui não temos ln. Então, y' aqui pode ser escrita como a derivada da função dentro, que vai ser 3x elevado a 2, dividido por ela mesmo. Mas aqui, porque nossa base não é ln, então não é número e, então só deveria considerar ln de número 10 no denominador. Agora, vamos calcular esse y'. Então, derivada dessa função, de novo temos composta da função logarítmica com outra função. Eu posso escrever, então, y' vai ser, pela regra em cima, eu vou considerar a mesma função em denominador e no numerador, vou considerar a derivada dessa função, que é derivada do produto das funções. A regra do produto vai me dizer que essa derivada vai ser escrita assim. Mas como que vocês estão olhando que esse logaritmo está em base de 5, não é base do número e, eu deveria multiplicar por ln de 5. Esta é uma maneira para calcular essas funções, mas às vezes nós podemos usar as propriedades das funções logarítmicas que vão facilitar bastante a calculação de derivada. Por exemplo, aqui que temos logaritmo de produtos das funções, nós podemos escrever o logaritmo de produto como soma dos logaritmos. Como que podemos fazer isso? Eu vou trocar a cor. Eu poderia escrever isso como o logaritmo de x em base de 5 mais o logaritmo de e elevado a x em base de 5. De novo, eu poderia usar a regra de logaritmo e escrevendo o expoente como coeficiente do logaritmo. Eu poderia reescrever esse e escrever esse como x de logaritmo de e em base 5. E agora vou derivar nessa função nova, que as derivadas são bem fáceis. Ou seja, a derivada, então, pela essa fórmula, vai ser a derivada do logaritmo do x em base 5, que vai ser 1 sobre x ln de 5, mais logaritmo de e em base 5. Então, ambas essas duas calculações vão dar o mesmo valor.
Deixa eu abrir um espaço. Realmente esses dois valores são iguais se vocês olharem dessa maneira. Esses dois são iguais. Esse e esse. Então, eu vou reescrever esse para cá. Realmente, se fazemos uma manipulação algébrica, eu posso dizer que vou fatorar e elevado a x no numerador. Temos 1 mais x sobre x e elevado a x. Então, eu posso cancelar esses. Isto vai me dar 1 sobre x e ln de 5 mais 1 sobre ln de 5. Mas realmente 1 sobre ln de 5 é igual do logaritmo de e sobre 5. Lembrando as propriedades dos logaritmos. O logaritmo de e sobre com base 5 foi essa propriedade. Se vocês lembram, eu vou escrever assim. O logaritmo de A em base B pode ser escrita ln de A sobre ln de B. Temos essa igualdade. Então, o logaritmo de E em base de 5 pode ser escrita como ln de E sobre ln de 5. ln de E é o número 1, então, realmente, esses dois são iguais. Mas, vocês podem ver que se usarmos a propriedade do logaritmo, muitas vezes nossa calculação fica mais fácil. Por exemplo, vamos considerar essa função. Em vez de considerar a regra de cadeia na primeira vista, por exemplo, vamos considerar que temos composto de duas funções ln como essa função, como função quociente. Se quisermos usar essa regra de quociente e escrever aqui dessa maneira que g' seja a derivada da função de ln, que vai ser 1 sobre essa função elevado a 5, multiplicado por derivada dessa função em relação a y, agora deveria calcular a derivação de quociente. Então, a derivação de quociente vai ser derivada do numerador 2y mais 1 elevado a 4, multiplicado por 2, multiplicado por denominador, menos a derivada do denominador multiplicada por numerador, que vai ser 2y mais 1 elevado a 5, dividido por 2 o radical de y2 mais 1. E tudo isso deveria ser dividido por denominador elevado a 2. E agora nós devemos fazer uma simplificamos algebricamente essa expressão, que não parece uma expressão fácil. Mas se vocês, em vez de usar essa regra de cadeia, primeiro usamos as propriedades da função logarítmica e depois derivamos dessa função, vai facilitar muito nossa calculação. Vou escrever dessa maneira. Então, eu vou reescrever g de y. Temos logaritmo de quociente, posso escrever o logaritmo de quociente como a subtração dos logaritmos.
E também eu vou usar a propriedade que o expoente pode ser considerado como coeficiente da função logarítmica. Isto vai ser igual dessa função. E agora eu vou derivar essa função que já está escrita nessa forma nova. Então, g' de y vai ser igual 10 sobre 2y mais 1 menos 1 sobre 2 multiplicado por y2 mais 1 derivada de y2 mais 1. Vou simplificar algebricamente. O que vai ficar? Vai ficar esse número 10 sobre 2y mais 1 menos y sobre y2 mais 1. Se vocês simplificaram essa quociente, todas essas potências, fatoramos desse fator de 2y mais 1 elevado a 4, etc. Chegamos na mesma expressão aqui, que parece muito mais fácil. Então, sempre vou recomendar para vocês que se tiver uma função logarítmica, primeiro tentam de reescrever a expressão em termos das propriedades logarítmicas. Depois, usam as fórmulas da derivada para obter a derivada da função, porque vai facilitar muito o seu trabalho. Agora, outra coisa que eu percebi ontem, eu queria compartilhar com vocês. Essa função de g, eu já coloquei num calculador gráfico. Nesse calculador gráfico, a função de g, que aqui está escrita f, essa é a nossa função. Esse é o gráfico dessa função, gráfico vermelho. Mas, g', que vai ser essa expressão aqui, o gráfico de g' é gráfico esse gráfico preto. Aqui e aqui. Mas aqui, nós, para g', pelo esse calculador gráfico, obtemos dois ramos para f', que um deles fica fora do domínio da função de f. Então, realmente, se quiser procurar o gráfico de derivada da função de f, eu deveria dizer que na derivada da função de f vai ser exatamente só esse ramo da função de g' que obtemos nessa página. Ainda que se vocês expressam o gráfico dessa função de g', vai ser esse gráfico, dois gráficos pretos, mas como a derivada da função de g, só aceitamos esse ramo dessa função gráfico. Porque sempre já sabemos que para a função f' deveria considerada no mesmo domínio, às vezes fica menos, porque pode ser que temos os pontos que não são deriváveis no domínio da função de f. Então, o gráfico que seja derivado da função de f vai ser só esse ramo amarelo. Mas o gráfico da função dado na página anterior vai ser esses dois ramos pretos que vocês podem olhar. Pela regra de f', o gráfico vermelho é uma função crescente. Isto está dizendo que, então, o gráfico de f' deveria ser em cima do eixo de x. E aqui as retas tangentes pareciam bem vertical. Logo, os valores das funções f' são grandes positivos, quanto que ficamos perto do número menos 1 sobre 2, que temos uma reta assíntota vertical aqui para a função f. Essa reta assíntota vertical
aqui ainda é uma reta assíntota vertical para derivada da função de f. Só isso. Aqui a função vai ter uma reta assíntota horizontal, que essa reta assíntota horizontal fica como reta assíntota horizontal para a função de f'. Isso. Para observar que essa razão é porque temos ln de 2y mais 1, que realmente o antilogaritmo deveria sempre ficar um número positivo. Por isso, y deveria sempre ficar maior do que menos 1 sobre 2. Aqui, menos 1 sobre 2 está mostrando a reta assíntota vertical. Foi isso. Vamos calcular outra função que é interessante, é que podemos calcular a derivada dessa função, é a função de ln do valor absoluto de x. Se considerarmos essa função, já sabemos que essa função pode ser escrita por parte para x maior do que 0, vai ser ln de x, porque o valor do antilogaritmo sempre deveria ser um valor positivo. E se tiver x menor do que 0, então o valor absoluto de x vai ser menos de x, a equação da função vai ser ln de menos de x. Agora, se quiser, podemos considerar a derivada de função para cada x maior do que 0 vai ser 1 sobre x. Para x menor do que 0 vai ser a derivada da função de ln, que vai ser 1 sobre menos de x multiplicado por derivada da função dentro, que vai ser menos 1. Isto vai dar, de novo, 1 sobre x. Então, vocês também podem memorizar que a derivada de ln do valor absoluto de x também fica 1 sobre x. É bom memorizar. Não sei, já coloquei exemplo ou não. Mas, por exemplo, a derivada de ln do valor absoluto do seno de x vai ser 1 sobre o seno de x multiplicado por derivada do seno de x, que vai ser cosseno de x. Tá bom? Agora, temos uma função dada pelas operações de potências, quocientes, produtos das funções algébricas e queremos derivar essa função. Realmente, se quiser derivar pela regra de quociente, regra de produto, essa função vai dar uma derivação bem complicada e horrível na calculação. Mas queremos aprender um método novo que se chama derivação logarítmica, que pela essa derivação, em vez de calcular essa função, ainda que vocês não vão ver nenhuma função logarítmica aqui, em vez de derivar essa função diretamente, nós consideramos o ln da função de ln de ambos lados da igualdade. Eu vou usar a derivação implícita para calcular a derivada da função y. Ou seja, eu vou escrever ln de y igual de ln dessa função
x elevado a 3 sobre 5. O radical x elevado a 3 mais 1, 3x mais 5 elevado a 7. Eu vou derivar nessa função, nessa equação nova, em termos de x. Depois vou isolar y'. Eu vou calcular y' pela equação que obtemos. Mas antes disso, eu vou usar as propriedades da função logarítmica, que podemos escrever o produto como soma das funções logarítmicas e o quociente como a diferença das funções logarítmicas. Realmente isto implica que eu vou derivar de função, eu vou escrever ln de x elevado a 3 sobre 5 mais ln do radical de x elevado a 3 mais 1 menos o ln de 3x mais 5 elevado a 7. Isto vai ser igual, eu vou usar a regra de expoente, que vai ser coeficiente. Então, eu vou escrever 3 sobre 5 ln de x mais 1 sobre 2 ln de x elevado a 3 mais 1 menos 7 ln de 3x mais 5. Então, eu vou derivar dos lados dessa igualdade. O que temos aqui? Temos derivação implícita aqui, que vai ser derivada da ln de y vai ser 1 sobre y', vai ser igual a 3 sobre 5 x mais 1 sobre 2 derivada de x elevado a 3 mais 1, que vai ser 3x elevado a 2, dividindo por mesma função de x elevado a 3 mais 1, menos 7, multiplicado por derivada da função dentro do ln, que vai ser número 3, sobre a mesma função no ln. Então, eu posso dizer que então y' vai ser y multiplicado por essa expressão. 3, 5x mais essa mesma coisa. Vai ser 3x elevado a 2 sobre 2x elevado a 3 mais 2 menos 21 sobre 3x mais 5. Então, vocês podem ver que pela propriedade do logaritmo, nós podemos obter y' bem rápido e mais fácil usando as propriedades da função logarítmica. Mas não vou tentar, vocês podem tentar, vão ver que como vai ser muito mais difícil, gasta muito tempo, vai pegar muito tempo para calcular y' diretamente pelas regras de quociente e produtos. Então, esse método vai ajudar nós para calcular alguns derivadas que são nessa forma que vai ficar mais fácil quando consideramos a função logarítmica em lados dessa função. A passo para as derivações logarítmicas é assim, dada uma função f, pegamos a função logarítmica natural, consideramos função logarítmica natural porque a derivação da função logarítmica natural é mais fácil do que outras funções logarítmicas em outra base. Então, pegamos essa função logarítmica natural em ambos lados da igualdade, usamos as propriedades dos logaritmos para simplificar a expressão, depois derivamos implicitamente, isolamos y'. Por exemplo, para essa função y, que é dada pelo produto dessas funções, nós podemos usar a mesma coisa. Nós podemos usar ln de y como 5 vezes de ln de 2x mais 1, mais 6 vezes de ln de x elevado a 4 menos 3.
Agora, pela derivação implícita, eu posso dizer que y' sobre y vai ser igual, derivada desse lado, vai ser 10 sobre 2x mais 1, mais 24 de x elevado a 3 sobre x elevado a 4 menos 3. Logo, isolamos y', isto vai ser igual de y multiplicado por mesma expressão em cima. Clara, Sim. sobre essa questão aí da derivação logarítmica, quando você aplica esse logaritmo dos dois lados, tipo, nada garante que a função seja uma função injetora, né? Então, o domínio pode também ser diferente dessas funções. Não pode ser o domínio de uma função que é logarítmica. Por que continua valendo ainda? Você tem razão, porque realmente seria bom que nós consideramos o valor absoluto deles, porque o logaritmo deveria ser sempre domínio positivo. Você está perguntando dessa maneira, não? Isso. Mas, porque realmente... Já vimos aqui que vocês podem realmente considerar que temos essa regra, que vamos considerar o LN do valor absoluto de x, o valor absoluto da função que fica dentro da função de LN. Mas porque a derivada dessa função vai ser a mesma, vai ser obtida da mesma maneira, então eu só escrevi assim. Mas realmente você tem razão, seria melhor que nós consideramos o valor absoluto dessas funções, para que o domínio não fique mudado. Mas, enfim, se considerarmos o valor absoluto, ainda a regra de derivação não muda. Vai ser a mesma regra. Então, nós desconsideramos, no momento, o valor absoluto, consideramos que o domínio vale para os valores de x que ficam positivos, onde o logaritmo fica positivo, calculamos y', enfim, obtemos a derivada da função de y, que nessa maneira você não vai ver nenhuma função logarítmica aqui. Então, a fórmula vale, é verdadeira. Também, no final, não mexemos sobre o domínio. Sim. Assim. Enfim, eu já peguei logaritmo de y aqui. Seria melhor considerando o valor absoluto aqui, esses lados. Esse que é sempre positivo, mas esse ponto que esse produto que pode ser números negativos, pode dar números negativos. Mas ainda que considerar o valor absoluto, a regra de derivação não muda. Então, de novo, a derivação fica igual com essa equação. Enfim, eu vou escrever y' como esses produtos. E no final, vocês não vão ver nenhuma função logarítmica. Não foi respondido? Se você multiplicar esse por y, esses quocientes embaixo vai ser simplificado com essas potências de 2 de x mais 1 elevado a 5 e x e 4 menos 3 elevado a 6. Então, por isso, realmente, esses fatores no denominador não fazem nenhuma restrição sobre o domínio de y'. No final, você não vai obter nenhuma restrição sobre o domínio do y' pelo método aplicado. Não foi? Tá bom. Quando que você obter y', pela equação de y', você pode determinar
o domínio da derivada da função. Mas o método que só facilita o caminho, então não vai determinar, não vai fazer uma restrição sobre o domínio da função. Eu consegui perceber isso. Eu até sei que o método ele funciona de fato. Eu só queria entender porque, tipo, até quando você aplica o módulo, você muda completamente a cara da função, né? Aí você deriva isso e acha um valor que corresponde, sei lá, ao valor certo, né? Mas eu entendi o método e tal, só queria entender por que isso vale do mesmo jeito. Já que você muda a função, você tá mudando o domínio da função também quando você faz essa derivada. Mas beleza, eu já sei aplicar. Mas assim, ainda que você deriva essa... deixa eu voltar para... Por exemplo, aqui, não depende do método que você usa. Se você simplificar G' aqui, no final você vai chegar a essa equação. Certo? Mas nessa equação, como que você está olhando, o domínio vai ser todos os números reais fora onde que esse denominador fica igual a zero. Ou seja, fora de y igual a menos 1 sobre 2. Então, nós devemos considerar realmente, quando que estamos trabalhando com as funções e queremos saber qual vai ser a derivada dessa função, sempre já sabemos que o domínio de f' deveria ficar dentro do domínio da função f. Certo? Então, todos esses precisam de outra observação. Por exemplo, aqui, o domínio de G' fica todos os números reais fora. O domínio dessa equação obtida aqui fica todos os números reais fora do número menos 1 sobre 2. Mas, realmente, nosso gráfico sempre tem domínio nesse lado. Então, ainda que a equação vai dar duas ramos para esse gráfico, nesse caso, G', a derivada da função só vai ser esse ramo que eu já escolhi aqui. Então, sempre nós precisamos fazer uma observação sobre os domínios. Como derivada de uma função ou só como uma função independente. Mas o método não mexe mesmo sobre o domínio da função de y'. O método só facilitar o caminho para obter y'. Então, no final, quando que vocês obterem a igualdade, vocês têm que olhar para o domínio de y'. Não sei, eu espero que estava respondida, mas... eu acho que o domínio não fica mexendo. Então, já vimos até agora que derivação logarítmica pode ser usada para simplificar as derivadas das funções complicadas. Onde que também podemos usar esse método é quando que temos funções de forma f de x elevado a g de x. Ou seja, temos um base em termos de variáveis e temos expoente em termos de variáveis. Já vemos, por exemplo, se tiver a elevado a b, quando que a base é constante. E o expoente constante. Então, a derivada dessa função vai ser igual a zero. Se tiver base uma variável, o expoente um constante, já sabemos, por isso é um constante real, veremos mais adiante para uma demonstração baseada de derivação logarítmica.
Isto pode ser escrito como ax elevado a menos 1. Ou seja, quando que tiver f de x elevado a, que há uma constante, sempre nós podemos usar essa regra f a menos 1 de x multiplicada por f' de x. Se tiver a base constante, mas o expoente como uma variável, então temos composta das funções exponenciais, temos a derivada dessa função vai ser a mesma função multiplicada por ln de a multiplicada por g' de x. Mas agora, se tiver uma função que tem a base variável, o expoente variável, ambos no mesmo termo, nos mesmos variáveis, como podemos derivar dessas funções? Usamos realmente derivação logarítmica, ou seja, consideramos ln de y igual de g de x multiplicada por ln de f de x. Então, derivamos implicitamente destas funções e isolamos y, obtemos a derivada dessa função. Dúvidas? Por exemplo, vamos considerar esse y igual a x elevado de x. Agora, a base é variável, o expoente também é variável. Como que podemos realmente resolver essa equação? Nós consideramos a função de ln em ambos lados, usamos a propriedade de ln e depois aplicamos a derivação. Consideramos derivação implícita, logo temos y' sobre y vai ser igual a dln de x mais 1. Agora só basta isolar y', isto vai me dar x elevado a x multiplicado por ln de x mais 1. Então, isto vai ser a derivada da função y. Que pelo gráfico da função, o gráfico laranja é gráfico de y. X elevado a x. É nessa forma. O gráfico de y' vai ser esse gráfico roxo. Aqui temos reta tangente horizontal, então o valor de f' fica igual a 0. A função nesse intervalo, que é este decrescente, o gráfico da função de y' fica embaixo do eixo de x. E quando que fica no intervalo decrescente, o gráfico da função y' fica em cima do eixo de x. Aqui que o domínio sempre é um número real positivo, que não mexe quando que aplicamos a função ln. Então, só isso. Nós podemos usar a mesma derivação logarítmica para demonstrar o caso geral da regra da potência. Por exemplo, temos y igual a x elevado a r. Queremos saber a derivada de x elevado a r. Aqui, de novo, nós podemos usar da mesma maneira. Aplicamos a função logarítmica em ambos lados das funções, em ambos lados da igualdade. Temos ln de x. Isso.
como que você diz? Podemos considerar o valor absoluto deles para considerar a função de ln. Mas, enfim, a derivada dessas funções em relação a x vai ser a mesma coisa, vai ser y' sobre y. E isso vai ser r sobre x. Então, eu vou reescrever y', vai ser igual a y multiplicado por r sobre x. Ou seja, eu vou escrever isto como x elevado a r sobre x multiplicado por r, que vai ser r, x elevado a r menos 1. Considerando que x não seja igual a 0. Deixa eu ver. Então, como que você perguntou? Eu posso dizer que você tem razão. Sempre que queremos aplicar o mesmo método de logaritmo, uma coisa que sempre nós podemos fazer é que nós queremos usar esse módulo dessa expressão, mas o único lugar que realmente temos problema é o lugar que o valor dessa função fica igual a 0. Acho que para esses lugares nós devemos... porque se considerar o valor absoluto, já vimos que o valor absoluto vale a mesma regra quando que x não seja igual a 0. Então, para qualquer valor do antilogaritmo, seja negativo ou positivo, a regra de derivação vai ser a mesma, vai ser 1 sobre x. Fora dos pontos que x fica igual a 0. Então, nos pontos que x, ou seja, antilogaritmo fica igual a 0, que aqui, por exemplo, x igual a 0 ou x igual a menos 1, acho que precisamos verificar a derivação na outra maneira. Mas, às vezes, eles só vão perguntar sobre a derivação dessa equação, a fórmula de derivada. Eu acho que podemos usar a fórmula de derivada nessa maneira, mas se eles realmente, especificamente, perguntaram sobre os pontos específicos, que y, por exemplo, fica igual a 0, ou devemos usar o mesmo método que já sabemos para derivar, ou podemos usar a definição de derivação da função derivada. Por exemplo, aqui eu vou considerar o antilogaritmo queria ser um valor positivo, então eu vou considerar o valor absoluto aos lados, o módulo deles, mas o único lugar que realmente eu não posso resolver é que quando o antilogaritmo fica igual a 0, ou seja, quando que x é igual a 0. Nesse ponto, vocês podem verificar pela definição de derivada diretamente que f' de 0 realmente fica igual a 0. Só basta escrever esse como limite de f de 0 mais h menos de f0 sobre h, quando que h tende a 0. E observamos que realmente esse valor fica igual a 0. Acho que esse método tem problema, sim, quando que o antilogaritmo fica exatamente igual a 0. Para ser negativo, nós podemos sempre considerar o valor absoluto. Rapidamente, demorou muito essa aula, mas eu só queria dizer que o número de E, que vai ser esse número irracional de quase 2.71282, etc., pode ser visto como limite, mas qual vai ser esse limite? Isto vai ser pela propriedade da função logarítmica natural, considerando a função logarítmica natural de ln de x. Já sabemos que f' de 0, que vai ser a inclinação da reta tangente no ponto x igual
Não. No ponto 1. Desculpa, porque 0 não está definido. No ponto 1, x igual a 1, a inclinação da reta tangente no ponto x igual a 1 vai ser igual a 1. Então, pela definição de f' de 1, eu posso dizer que esse vai ser o limite de f1 mais h menos f1 sobre h, quando que h tende a 0. Ou posso escrever esse limite em termos de x, f1 mais de x menos f de 1 sobre x, quando que x tende a 0. Se escrevemos os valores do ln, o que temos aqui? Temos limite de ln de 1 mais de x menos ln de 1, que vai ser 0, sobre x, quando que x tende a 0. Nós já sabemos que esse valor é igual a 1. Logo, eu posso dizer que, então, o limite de ln de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando que x tende a 0, vai ser igual a 1, mas isto é equivalente de dizer, usando essa regra que o ln é uma função contínua, esse limite existe, nós podemos dizer que realmente isto é equivalente de dizer que deixa eu abrir espaço. Eu posso considerar limite dentro da função do logaritmo, porque a função do logaritmo é uma função contínua. Então, pela dessa regra, nós podemos reescrever aqui como o ln de limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando que x tende a 0. Isto vai ser igual a 1, mas isso implica que se elevamos ambos os lados da desigualdade por número e, então temos e vai ser igual ao limite da função de 1 sobre x elevado sobre 1 sobre x, quando x tende a 0. Nós usamos essa propriedade que realmente ln é uma função contínua. Também usamos essa regra que suponhamos que esse limite existe. Se esse limite existe, é uma função contínua, podemos trocar o lugar da função com o limite. Tem outra forma de expressar essa equação. Por exemplo, nós podemos considerar esse como limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando que n tende ao infinito. Então, isto também vai ser outra forma de expressar o número e como um limite, como função do limite. E também vocês podem mostrar que então e elevado a x também pode ser considerado como limite de uma função dessa forma 1 mais x sobre n elevado a n, quando que n tende a 0, tende a infinito, para x positivos. Da mesma maneira, vocês podem mostrar isso, como exercício vocês podem mostrar. Os exercícios, eu vou colocar... Então, vamos fazer exercícios pelo apostilo. Então, pela apostila. Pela apostila que já temos,
Por favor, vocês podem continuar fazendo os exercícios da parte da sessão 1, sessão 1, 2, 1, exercício número 9. Também todos os exercícios da sessão 1.2.2, que vai ser derivação implícita. De 1 até 9. Certo. Então, perguntas, dúvidas? Então, se não tiver perguntas, eu vou encerrar a aula aqui. Boa sorte e bom final da semana. Eu vou publicar vossos vídeos da aula de quarta-feira e da aula de hoje. Obrigada pela avisar. Então, boa sorte.